Bom, uma das palavras que a gente pode usar nesse plano de salvação, nesse presente da salvação que Deus deixou para nós, é a palavra expiação. Essa é uma palavra que a gente vê no Antigo Testamento, a gente vê no Novo Testamento, e para que ela serve? O que ela quer dizer para a gente? Olha só, Romanos capítulo 3, no verso 25, diz assim: a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E aqui a gente já vê o efeito dessa expiação. O que significa a palavra expiação? Expiação literalmente significa reconciliação ou troca. O que acontece na expiação? Na expiação está tendo uma troca de lugar. E com a troca de lugar, existe a troca do resultado. E você lembra daquela expressão bode expiatório? A expressão bode expiatório é uma expressão que é tirada do Antigo Testamento, de uma prática do Antigo Testamento. Por quê? Porque era pego um bode e nesse bode era colocada a mão sobre ele. E aí a gente vê uma doutrina chamada imposição de mãos. Era se colocada a imposição de mãos, e imposição de mãos fala de autoridade, transferência de autoridade. O sacerdote, o sumo sacerdote, botava ali a mão sobre aquele bode e transferia legalmente o pecado daquela pessoa, daquela nação, daquele povo, para um bode. E soltava o bode no deserto para morrer. O bode não voltava mais. Você entende isso? Que essa palavra expiação tem o sentido de troca. Primeira coisa, troca. O que era mal de uma pessoa passava para aquele bode. O pecado de uma pessoa, de maneira legal, passava para aquele bode. E ele era expulso para morrer. Para quê? Lembra que a gente falou do sangue? Porque no sangue há vida. O sacrifício que era feito, essa troca. E na expiação, qual era o objetivo da expiação? O objetivo da expiação era reconciliação. Já que não há mais pecado sendo imputado sobre essa pessoa pode novamente ser reconciliada com Deus. Então a humanidade, gente, foi criada para ter comunhão com Deus, para se relacionar com Deus. Você já deve ter entendido isso nos nossos vídeos. Para ter um relacionamento vivo, sadio, sobrenatural com Deus. Mas essa comunhão foi quebrada pelo pecado. E na cruz do Calvário, uma troca ocorreu. Para quê? Para que houvesse reconciliação. Então a palavra expiação está falando justamente dessa troca para a reconciliação. Quando Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário, o que ele fez ali? Expiação pelos nossos pecados. Então sempre que você ouvir essa palavra expiação, na Bíblia você vai lembrar de troca para reconciliação. Então Jesus na cruz do Calvário estava trocando o nosso lugar, a gente já viu isso, ele se identificou conosco, nós nos identificamos com ele, nós trocamos de lugar legalmente para que nós pudéssemos ter a reconciliação com Deus. A 2 Coríntios capítulo 5, no verso 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você está vendo a troca que foi feita? Então, gente, veja o que Jesus Cristo, está tudo na sua apostila, veja o que Jesus Cristo levou sobre si nessa troca. Ele levou a nossa punição, ele levou a nossa doença e a nossa dor, a nossa maldição, a pobreza espiritual, nossa natureza pecaminosa. Ele levou a nossa morte. E o que foi dado para nós em retorno? Foi nos dado perdão, foi nos dado justiça, foi nos dado paz, foi nos dado bênção, foi nos dado abundância, aleluia, foi nos dado uma nova natureza, foi nos dado vida, foi nos dado esperança, gente. Para que Jesus fez isso, gente? Quais são os objetivos dessa troca? Além dessa reconciliação que a gente já está entendendo, o propósito de Deus para expiar a humanidade foi muito mais do que permitir com que eu e você experimentássemos perdão. Foi muito mais do que isso. Foi muito mais do que apenas a libertação do pecado. Foi muito mais do que apenas uma vida eterna, uma vida abundante. O próprio Senhor Jesus deseja, número 1, com que a gente tenha comunhão com Ele. Olha só o que diz 1 João, capítulo 1, no verso 3. Diz: o que vimos e ouvimos e anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E a gente, é claro, sabe que essa comunhão só é possível através do Espírito Santo. Não é que João estava esquecendo o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está nessa nossa união
entre o Pai, o Filho e a gente. Quando a gente está falando de comunhão, a gente está falando justamente de eu e você sermos templo do Espírito Santo. O que Deus está fazendo em nós? Ele está criando essa comunhão de dentro para fora. Eu e você somos templo, santuário vivo de Deus, para que a gente possa ter comunhão com Ele cada vez mais. Então a primeira coisa que a gente tem, além de perdão, além de vida abundante, além de reinar com Deus, além de uma nova natureza, o que nós temos? Comunhão. A reconciliação, a troca para reconciliação, é para que eu e você tenhamos comunhão com Deus. Isso aqui é chave, gente, porque o cristianismo não são apenas, vem para a igreja, não vem para a igreja, lê a Bíblia, não lê a Bíblia. O cristianismo tem a ver com a vida de Cristo em nós e através de nós. Como é que a gente vai demonstrar isso para o mundo sem comunhão? Então a morte de Jesus, essa troca que foi feita, foi para que eu e você pudéssemos experimentar comunhão com Deus. Número 2, o que nós ganhamos com isso? Nós ganhamos uma família. Olha só o que diz Romanos capítulo 8, verso 29. Diz, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E é muito interessante a gente ver essa palavra predestinados aqui, porque essa palavra predestinação está falando que Deus já apontava um destino para nós. Deus já apontava não um destino para alguns, Deus apontava um destino para a humanidade. Jesus Cristo morreu por todos. Jesus Cristo não morreu por alguns, Jesus Cristo morreu por todos, para que em Cristo nós pudéssemos ser feitos à imagem e semelhança dele. Então, predestinados para serem conformes à imagem do seu Filho. E o que ele complementa dizendo? Ele seria o primogênito entre muitos irmãos. E a gente chega ao ponto de dizer, né? Jesus é nosso Senhor, Jesus é o nosso Rei, mas Ele também é o nosso irmão mais velho. Porque Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Você já viu que no Evangelho de João, Jesus fala que Ele é o unigênito de Deus. Unigênito, o único Filho. Mas que a partir da sua morte, da sua ressurreição e ascensão, Ele se torna o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos que podem experimentar essa nova vida. E número 3, nós temos comunhão, nós temos uma família e nós temos uma noiva para o seu filho. Meu Deus! Efésios capítulo 5, no verso 25 até o verso 27, diz, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então Deus quer uma família para si, Deus quer uma noiva para o seu filho. Gente, muito, muito importante isso. Deus quer uma noiva para o seu filho. E essa noiva fala de aliança. Então vamos lembrar, essa troca para reconciliação não foi apenas para perdão de pecados, não foi apenas para você ter uma vida abundante, não foi apenas para você ter direitos em Cristo Jesus, foi para que você se unisse a Cristo como uma noiva que se entrega, uma noiva que deixa ser trabalhada. Você entende que essa noiva, que ela é sem mancha, ela é sem ruga, quem é que está trabalhando nela? O próprio Senhor Jesus através do Espírito Santo. E isso é muito importante você entender, que Deus está trabalhando em mim e em você, através do seu Filho, pelo seu Espírito, para que a gente seja apresentado ao Pai como uma noiva perfeita. E noiva fala de casamento, noiva fala de aliança. O que eu e você temos? Nós temos, nessa reconciliação, nessa expiação de Jesus, nós podemos dizer que o desejo do Pai é uma família para si, uma noiva para o seu filho e um templo para o seu Espírito, a partir da comunhão. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.